Você tá surpreso, Palestrino? Você tá surpreso que a arbitragem meteu a mão no Palmeiras nesse jogo contra o Flamengo? Eu não tô surpreso, cara, porque depois do que aconteceu lá contra o São Paulo, que a arbitragem não marcou aquele pênalti a favor do São Paulo, é óbvio que ia haver algum tipo de compensação daquele pênalti que não marcaram lá atrás. E aconteceu justamente contra quem? Contra quem disputa o campeonato com a gente. Mas que coincidência, né, cara? A putaria que o Flamengo fez desde aquele jogo do São Paulo, toda a palhaçada, a campanha dos caras não vai ser no grito. Tudo, cara, tudo que os caras fizeram deu resultado. Se vocês forem perceber, o Wilton Pereira Sampaio foi avisado, né, pela CBF lá nos acréscimos, quase no final da tarde do sábado, se não me falha a memória, ou da sexta-feira, que ele que ia ser o árbitro contra o Palmeiras. Eu não tô surpreso, gente. A gente sabe que essas coisas acontecem antes das partidas, a gente sabe os bastidores fortes do Flamengo que eles têm. E esses caras ainda querem falar que o campeonato tá comprado a favor do Palmeiras. Que bando de vagabundo salafrário. Enfim, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Quero te pedir a sua inscrição, se você não é inscrito ainda. O seu like nesse vídeo, ele é muito importante. E não esquece da funçãozinha aí do hypar, tá bom, Palestrino? Esse vídeo aqui quase não tem pauta, vai ser aqui... Eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo, seu José Boto. Ah, seu José Boto, onde o Flamengo conseguiu achar você, cara? Na moral, eu tô pra ver uma figura tão hipócrita quanto você. Você vem falar de arbitragem normal, cara? Vou colocar aqui pra você, Palestrino. Se você já não viu em outro lugar, você vai sofrer junto comigo aqui de novo ouvindo esse... Eu não posso falar. Mas você vai ver aqui, é nojento. Literalmente nojento. E eu vou abster vocês da entrevista coletiva também do Felipe Luiz, né? Palmeiras não pode reclamar de arbitragem, esses caras estão de sacanagem, velho. Vamos lá, Palestrino, vamos falar primeiramente do jogo? O que tá tomando de conta, de fato, é as polêmicas de arbitragem. É impossível a gente não falar sobre isso. Não estou surpreso. Antes de escalarem o Wilton Pereira Sampaio, eu sabia que ia acontecer alguma coisa com o Palmeiras. Eu sabia que ia ter polêmica de arbitragem. E aí, quando escalaram o Wilton Pereira Sampaio, aí eu tive certeza. Eu falei, eles vão lascar a vida do Palmeiras lá dentro da casa do Flamengo, e foi o que fizeram. Mas antes da gente falar disso, vamos falar um pouco do jogo do Palmeiras. Primeiramente, quem quer criticar o senhor Abel Ferreira, você tem que ficar quieto, hein, bicho? Não dá pra criticar o Abel Ferreira nesse jogo. Ele não inventou nada. Ele atendeu o pedido da maioria da torcida de colocar o Carlos Miguel no gol. Ele voltou com o Kelvin, que eu achava que ia ser o Giai, mas ele voltou com o Kelvin, que é aquele lateral mais ofensivo. O Abel escalou o time, você vê, nem o Rafael Veiga foi titular. Ele veio com o Maurício, pra mim, assertivamente a escalação do Abel Ferreira. Não mudou esquema tático. Ele jogou com o esquema que o Palmeiras vem sendo vitorioso nas últimas partidas. Então, se a gente pode isentar de qualquer tipo de culpa, é o Abel Ferreira, gente. O Abel Ferreira escalou o time como tinha que ser escalado. Isso é a primeira coisa que eu gostaria de pontuar desse jogo contra o Flamengo. Outra coisa, o Palmeiras domina o jogo, né? Boa parte do primeiro tempo, ali no segundo tempo também, boa parte do segundo tempo, o Palmeiras domina o jogo. Só que o Flamengo ele foi mais cirúrgico nas oportunidades que teve. A gente teve mais chances de chute ao gol, se não me falha a memória, mas o Flamengo, as 3 vezes que eles puderam e eles tiveram a chance clara de gol, eles foram lá e marcaram. O que faz da torcida do Flamengo acertar nas críticas ao Felipe Luiz, porque, gente, sinceramente, eu não sei onde é que esse técnico do Flamengo tá com a cabeça de deixar o Pedro no banco. Esse cara, velho, esse atacante do Flamengo, esse cara é espetacular, velho. Esse cara, ele acabou. Não à toa ele foi eleito aí o craque do jogo e de fato merecidamente, porque o Pedro, gente, é atacante da seleção brasileira, gente, pelo amor de Deus. É o melhor atacante que joga em solo brasileiro. Eu tô sendo aqui, deixando meu clubismo de lado, tá? Flávio Lopes tá jogando muita bola, o Vitor Roque vive um momento melhor que o do Pedro, sim, é verdade, mas o Pedro é sensacional. Os caras perguntaram, né, antes da partida, pra vários torcedores, quem tava assistindo pela Globo, quem você tiraria de ambos os times, né? Aí tinha torcedor do Cruzeiro, do Atlético, do Palmeiras, do Flamengo. O flamenguista perguntaram pro flamenguista quem ele tiraria do Palmeiras se ele fosse possível para jogar no Flamengo. E, cara, se perguntassem pra mim
se eu tiraria, qual jogador que eu tiraria do Flamengo para jogar no Palmeiras, sem dúvida nenhuma se chama Pedro. Esse cara é muito bom de bola e esse cara destruiu ontem com a zaga do Palmeiras. Verdade precisa ser dita antes da gente falar das polêmicas de arbitragem. Mas, no geral, o Palmeiras jogou um jogo bom, cara. Eu gostei do futebol que o Palmeiras aplicou contra o Flamengo. Não teve medo do Flamengo. Eu gostei do Palmeiras. O fato é que teve os erros de arbitragem e o Flamengo conseguiu ter mais efetividade para fazer gol do que o Palmeiras. Para mim, esse é o resumo da partida. Quando o jogo estava 0-0, eu acho que o lance acontece já na sequência, né? Daquela reclamação toda do empurrão no Gustavo Gomes. Aí os caras querem falar pra mim que aquilo não é pênalti, cara. Vocês estão de sacanagem, velho. O cara, o Jorginho, né, que tava no lance, ele abdica da jogada, velho. Ele só vai no corpo do Gustavo Gomes pra empurrar o cara, bicho. É impressionante. E aí vai ter gente da imprensa, já tem, seu Mauro César. Meu pai, eu não sei. Quem tem estômago que assista. Eu nem vou colocar aqui, mas o seu Mauro César vem falar que não é pênalti. Eu queria que fosse ao contrário, cara. Eu queria muito que tivesse sido ao contrário. Eu queria que fosse o Gustavo Gomes empurrando o Jorginho, do jeito que o Jorginho empurrou o Gustavo Gomes, que eu queria ver esses caras da mídia flamenguista falar que não era pênalti. Mas como foi a favor deles, aí eles são hipócritas e falam que esse tipo de coisa não é pênalti, né, seu Mauro César? Recado tá dado aqui, né? Ó, quem tem estômago assiste aí. Eu não tenho estômago pra ver essa merda. Pênalti claro no Gustavo Gomes. É a minha opinião. E eu posso falar, eu posso reclamar que foi pênalti no Gustavo Gomes. Sabe por quê? Porque eu sou coerente aqui. Quando não marcaram aquele pênalti a favor do São Paulo, eu vim aqui, eu dei minha cara a tapa, tomei xingo de muita gente de palmeirense dizendo que aquele lance foi pênalti. Foi mesmo. Eu prezo pela verdade, tá, gente? Eu tenho autenticidade pra falar o que fizeram, operaram o Palmeiras nesse jogo contra o Flamengo. Pênalti claríssimo que não deram a favor do Palmeiras. E aí a gente volta de novo àquela discussão, né? Cara, o problema é a arbitragem brasileira. A arbitragem brasileira é terrível. Os caras estabelecem um critério diferente a cada jogo que vem. Esse mesmo lance que aconteceu contra o Palmeiras vai acontecer com outros clubes aí em outros lugares, em outras rodadas. E vai ter árbitro que vai marcar pênalti, vai marcar falta nesse tipo de lance. Então é esse tipo de critério que deixa a gente maluco. Pra mim, pênalti, tá? O Jorginho só vai no corpo do Gustavo Gomes pra empurrar. Aí o áudio do VAR vem falar que não tem alavanca. Ah, puta que pariu. Desculpa a minha revolta. É nojento, cara. É nojento ver esse tipo de coisa que acontece com a arbitragem brasileira. Então, dito isso, pênalti pro Palmeiras, que a arbitragem não marcou. Inclusive, tem acusação grave do Gustavo Gomes, que eu vou colocar o áudio aqui pra vocês depois, se vocês não viram. Se você já viu, veja novamente, porque eu tenho certeza que você vai pegar coisas no ar aí que você não pegou nos vídeos que você já deve ter visto. Enfim, voltando pra falar do jogo aqui, no primeiro gol do Flamengo, né, que eu acho que sai ali a quase 2 minutos depois da reclamação, tal, do pênalti que não foi marcado. Vacilo da zaga do Palmeiras, né? Tem uma reposição, um passe ali que eu não sei, não lembro de quem foi, que chega no Pedro. O Pedro faz um pivô como ninguém. O Arrascaeta passa, o Gustavo Gomes não acompanha. O Pedro consegue girar sobre o Bruno Fux e lança essa bola. O Arrascaeta sai cara a cara com o goleiro do Palmeiras, o Carlos Miguel. E o Carlos Miguel, você teve 3 chances, hein, pra você se consagrar nessa partida. Infelizmente você não conseguiu. Mas não dá pra te culpar nos gols que o Palmeiras tomou, é bem verdade. Mas, cara, você é um goleiro de 2,4 m, velho, de altura, mano. Não dá pra ter esticado o bracinho um pouquinho mais aí pra pegar essas bolas? Enfim, não dá pra te culpar. Mas, os lances que você tomou o gol, era só você e o atacante do Flamengo, fora o pênalti também, né? Primeiro erro da zaga do Palmeiras nesse primeiro gol aí do Arrascaeta, tá? Que o Palmeiras cometeu. O Bruno Fux não pode deixar o Pedro fazer aquele pivô que ele fez. Jogador espetacular, girou em cima do Bruno Fux e dá o passe pro Arrascaeta, gol do Flamengo, né? O primeiro. Tivemos o gol do Vitor Roque, uma belíssima jogada do Palmeiras. Tá? O Palmeiras se aproveita de uma falha ali de administrativa dos médicos do Flamengo e toca a bola pra lá, toca a bola pra cá. Um recado claro aí e velado pro seu Rogério Ceni, que o Palmeiras só joga bola pelo alto, né, seu Rogério Ceni? Agora o senhor sumiu aí, né? Enfim,
Palmeiras tocando bola muito bem, um cruzamento sai da área, o Vitor Roque, pequenininho de novo, gol de cabeça lá no canto esquerdo do Rossi. O Palmeiras vai e empata o jogo. E aí passa-se o tempo, né? A jogada, faltas que o árbitro, pra mim, não era falta, ele vai e picota o jogo, ele vai lá. É um árbitro horrível, cara, esse Wilton Pereira Sampaio. Pega o boné, Wilton Pereira Sampaio, pede pra sair, bicho. Pelo amor de Deus, você é um árbitro péssimo. Você é péssimo. E o pior de tudo é que esse cara é FIFA. Esse cara apita jogos da FIFA, cara, é impressionante. Se não me falha a memória, foi ele que apitou um amistoso aí fora na Europa e os caras reclamaram dele pra caramba também, os europeus. Esse árbitro é horrível, cara, sinceramente, olha... Eu fico revoltado, velho, quando eu penso nesse Wilton Pereira Sampaio. E aí acontece o lance na origem da jogada, que o VAR fala que não tem, ali não é a origem da jogada, né? Mas o Vitor Roque, ele sofre uma falta, um pouco na área de ataque do Palmeiras, né, pro lado de ataque do Palmeiras, mas nem estava próximo da área, quase no meio de campo ali. O Vitor Roque sofre uma falta, o árbitro não dá a falta, e é um árbitro que picota o jogo todo, é isso que é impressionante. Ele não deu essa falta. E aí, o Bruno Fux tem um encontrão lá com o Pedro, que, na minha opinião, é interpretativo. Eu entendo quem fala que foi falta e entendo quem fala que não foi falta, tá? Eu tô sendo muito... Cara, dando a minha opinião aqui pra vocês, eu acho que foi mais vacilo do Bruno Fux do que falta do Pedro. E eu explico por quê. Ali, cara, lei da física, dois corpos não podem ficar no mesmo lugar, né? E o Bruno Fux, de fato, ali tem um contato, e ali a gente vai discutir se de fato houve a mão do Pedro para empurrar, porque eu acho que o Pedro também foi malandro ali, ele tem uma ação, né, de empurrar o Fux ali. Então, assim, é aquilo que a gente fala da arbitragem. Uns iam marcar falta, mas o seu Wilton Pereira Sampaio na casa do Flamengo, no Maracanã, vai marcar uma falta dela? Vai nada. Você acha que vai marcar? E aí que entra o erro do Fux pra mim, gente. O Fux fica jogado no chão e olhando pra cara do árbitro. Ô Fux, num lance como esse, num jogo como esse, você não pode ficar estirado esperando o árbitro marcar falta, bicho. Aí o Fux, desesperado, percebe que o Wilton não vai marcar falta, ele levanta e comete o pênalti no Pedro. Pra mim, o Fux ali, por mais que é discutível se foi falta ou não, o Fux pra mim foi juvenil, cara. Porque o Pedro, ele claramente recebe a bola na frente dele sozinho e o Fux tá se levantando e ele se vê na obrigação de fazer o pênalti, porque senão o cara ia sair cara a cara no gol, tá? Então, pra mim, uma coisa que precisa ser ressaltada é que pra mim o Fux foi juvenil, né, nessa jogada, né? Claramente não era uma noite, uma tarde do zagueiro bom do Palmeiras. Repito, o Bruno Fux é um bom zagueiro, mas ele não estava numa tarde inspirada para jogar pelo Palmeiras. Você acha que foi falta nesse lance aí do Pedro com o Bruno Fux? Eu acho que foi mais falta no Vitor Roque lá atrás, tá? Eu acho que a falta tinha que ter sido marcada lá atrás no Vitor Roque. Mas enfim, isso aí vai gerar polêmica e cada um vai ter sua opinião. Eu acho que o Bruno Fux foi juvenil nessa daí. Mas se tivesse marcado a falta, que foi falta no Vitor Roque, nada disso tinha acontecido. Detalhe, pênalti marcado pro Flamengo. O goleiro, ele escolhe o canto direito e o Jorginho, né? Eu acho que foi, se não me falha, foi o Jorginho que bateu o pênalti. Se o Carlos Miguel acerta o canto, a bola foi quase no meio, né? Não foi nem muito pro canto. Se ele acerta o canto, ele tinha pego. Infelizmente, o Carlos Miguel não conseguiu se consagrar de novo, né? No geral, o Flaco Lopes muito apagado no jogo do Palmeiras. Aníbal Moreno muito mal no jogo, né? Tanto que foi substituído. E o Carlos Miguel também, que eu acredito que a torcida esperava um pouco dele, né? Nos lances que exigiram ele não conseguiu se criar como protagonista, né? Mas eu não culpo o jogador, também tá sem ritmo, tudo mais, pegar assim um jogo como esse. Eu não vou ficar crucificando aqui o Carlos Miguel, mas nitidamente jogadores, né? Bruno Fux, Flaco Lopes, Aníbal Moreno, muito apagados no jogo. O Palmeiras domina boa parte do segundo tempo também, mas não consegue transformar esse domínio em gol. Só no final que a gente faz aquele empate. Se o Palmeiras... Empate não, perdão, faz o segundo gol. Se o Palmeiras faz aquele segundo gol faltando 10 ou 15 minutos para acabar, eu acredito que o Palmeiras ia empatar esse jogo, hein? Mas, infelizmente, a gente conseguiu somente esse segundo gol, né, lá nos acréscimos, bem no finzinho da partida, né? Eu acreditando até o final, pelo menos até o empate, né? O Wilton deu mais um minuto depois do gol do Palmeiras. A gente até teve um lance lá, mas a zaga do Flamengo conseguiu interceptar, né? Resultado 3-2
jogo de bola, né? Deixando a arbitragem de lado, um baita jogo de bola. O Flamengo tem um puta de um time, gente. A gente precisa falar essas coisas, por mais irritado que a gente esteja com essa partida. E o Palmeiras acabou sendo derrotado e prejudicado pela arbitragem, hein? Isso a gente não pode deixar passar, né? E aí, vamos falar aí, vou colocar na sua tela o seu José Boto, porque eu não vou sofrer sozinho não, cara. Eu não vou sofrer sozinho não. Eu quero saber muito a opinião de vocês sobre essa figura que está na sua tela, José Boto, né? Nossa, cara, é nojento esse vídeo desse cara, velho. É nojento. Antes da gente botar ele pra falar aqui, Palestrino, esse cara aqui, ele veio querer interferir no jogo São Paulo e Palmeiras, né? Ele nem falou do jogo que ele perdeu pro Bahia na semana passada, se não me falha a memória aí do Flamengo. E ele veio falar que acontecem algumas coisas que são estranhas. Lembra disso? Eu acho que eu trouxe aqui no canal. E agora esse cara vem na maior cara de pau e me fala isso aqui, ó. Vamos ouvir, vamos ouvir. Estiveram muito tempo calados, não? Vem uma arbitragem normal e já estão a reclamar, não é? Arbitragem normal. Aí tem um comentário muito assertivo aqui do lado de um rapaz chamado Felipe Carrieiro, dizendo, ele está certo, o Flamengo sendo favorecido é normal. E de fato é, né? E aonde que tá a hipocrisia nisso tudo? É esses caras que muitas vezes já foram beneficiados sim por arbitragem. Eles simplesmente esquecem os benefícios que eles já tiveram da arbitragem em toda a história do Flamengo. E eles querem se tornar os baluartes da justiça, os padroeiros, né? Que levantam a bandeira de lisura no futebol, desde o jogo lá entre São Paulo e Palmeiras, encheram o saco, fizeram uma putaria danada nos bastidores, e agora esse cara me aparece na maior cara de pau e fala que a arbitragem foi normal, cara. Vocês percebem? Esses caras não estão interessados em resolver o problema da arbitragem. O que eles querem é fazer a putaria que eles fazem e serem beneficiados pela arbitragem. É isso que eles querem. Porque a partir do momento que a arbitragem tá pitando a favor do Flamengo, né, prejudicando qualquer outro clube, dessa vez foi o Palmeiras de novo, né, por ser o Wilton Pereira Sampaio, porque é no mínimo curioso, né, nas últimas partidas que o Palmeiras teve esse árbitro sem apitando, o Palmeiras não venceu, né, os últimos 7 jogos, me corrija aqui você, Palestino, nos comentários se eu estiver errado, os últimos 7 jogos, eu acho que o Palmeiras não venceu nenhum, com Wilton Pereira Sampaio sendo o árbitro da partida. Mas quando ele apita jogo do Flamengo, parece que o Flamengo tem aí de 5, 6 jogos apitados por esse cara, 5 vitórias e um empate. É impressionante, né? É no mínimo coincidência. E esse cara quer vir falar de arbitragem normal. Você tá de sacanagem, velho. Olha, é de... Puta, não desce, velho. Que cara nojento esse José Boto. Deus que me perdoe, mas, meu Deus, é muita hipocrisia, bicho. É verdade que houve uma pressão grande na arbitragem. As pessoas têm que ter algum também, como é que se diz, algum bom senso. Não foi só a arbitragem, foi o ABCD, ou não sei o quê, como é que ele se chama, do doping. É muita pressão e eu acho curioso o Palmeiras estar-se a queixar. Ainda não ouvi, mas estão a queixar, acho que tem muito pouca coisa para se queixar, olhando para aquilo que têm sido os últimos jogos deles. Está bem? É claro que tem pouca coisa para se queixar, na sua opinião, porque beneficiaram o Flamengo, né? O Flamengo foi praticamente, claramente beneficiado nessa partida, e aí aparece esse ser aqui que há uma semana atrás tava falando que campeonato tava manchado, botando em dúvida aí a lisura dos árbitros, e agora, quando os caras são beneficiados, nitidamente ele vem e me aparece com essa cara de sendo um maracujá murcho, falando sobre esse tipo de coisa. Tá, olha, eu não tenho muito estômago pra isso, não é à toa que eu não vou nem trazer o Felipe Luiz aqui, porque senão eu vou falar palavras que eu não quero falar, mas eu já pequei contra Deus nas coisas que eu já pensei sobre esses caras. Eu tô pra ver uma torcida, tá? Não vou generalizar, tá? Todos os flamenguistas, mas principalmente aí aos caras na internet que são influenciadores do Flamengo. Eu tô pra ver pessoas mais chatas e nojentas igual a vocês, cara. Na moral, vocês fazem uma putaria desgraçada e quando acontece erros de arbitragem, vocês vêm aqui e como se não tivesse acontecendo nada. E ó, aqui uma das figuras aqui que... Sem comentários, quero saber qual que é a sua opinião. Posta aí nos comentários, não vou falar mais nada. E aí, Palestino, você percebe que o negócio de fato foi um assalto, podemos dizer assim, que até
pessoas que torcem para clubes rivais, os caras aparecem e falam, mano, pô, entrega a taça pro Flamengo já logo, depois disso que vocês fizeram. Olha aí, vamos escutar aí o craque, o craque Neto, falando aí o que ele acha dessa partida aí. Nitidamente uma figura que torce para o Corinthians. Olha o que ele disse aí. Ah, pelo amor de Deus, isso é um absurdo, cara. Não marcar o pênalti do Jorginho em cima do Gustavo Gomes do Palmeiras, isso é o maior absurdo. Pode entregar aí pro Flamengo aí. Vocês estão de brincadeira, vocês não vão falar nada? Não. Pô, eu tô assistindo um jogo aqui em casa, mas foi a arbitragem normal, segundo o José Boto. foi muito pênalti. Só absurdo, cara. O VAR em menos de 5 segundos falou que não, o árbitro não foi. Ah, pode parar, velho. Pode parar que acabou. Pode dar o título pro Flamengo aí. Eu não sei nem se eu posso, cara, colocar essas imagens, mas acredito que não vai dar problema. Vocês viram ali a imagem embaixo quando o Neto tá falando, né? Literalmente o Jorginho só vai no corpo do Gustavo Gomes, cara. É a mesma coisa que aconteceu contra o São Paulo, tá? Mesma coisa. Foi pênalti a favor de São Paulo que o Abate Abel não deu. E esse cara aqui, ó, se aproveitou disso, né? Que afinal de contas ele quer audiência e ele quer que as pessoas odeiem ele mesmo, porque isso traz grana pro bolso dele, né, gente? Isso é comércio, gente. Pô, os donos da bola lá, eles desceram o pau, ficaram uma semana batendo no Palmeiras, dizendo que o Palmeiras foi beneficiado naquele jogo contra o São Paulo, e de fato o Palmeiras saiu beneficiado, virou historicamente aquele jogo e vai ficar marcado. Mas, de fato, se tivesse marcado aquele pênalti do São Paulo, a história poderia ter sido outra lá atrás. E a gente precisa ser honesto com isso, tá? Pra gente poder reclamar desse jogo contra o Flamengo, a gente tem que ser honesto sobre a arbitragem no geral. Quando o Palmeiras é prejudicado e quando o Palmeiras é beneficiado também, tá? E o Neto se aproveitou disso, desceu o cacete no Palmeiras, lá no programa dele. E agora o mesmo Neto, né? E aqui, parabéns ao Neto, né? Ele vem e fala, cara, isso é um absurdo. Agora a arbitragem opera o Palmeiras. A mesma arbitragem que beneficiou o Palmeiras é a mesma arbitragem que vem e opera o Palmeiras dentro do Maracanã. Aí os caras querem falar de sistema, aí os caras querem falar que o Palmeiras comprou a CBF. Gente, pelo amor de Deus, cara, escutar isso da boca de flamenguista e de São Paulino é uma sacanagem. E fica o recado pra você, São Paulino. Você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, fica o recado pra você. Você tá felizinho que o Palmeiras foi operado, que você tá bravinho que o São Paulo tomou aquela virada? Fica tranquilo, pode zombar aí. Só que vai acontecer com o São Paulo de novo. E pra falar a verdade, vocês tomaram 3 gols do Mirassol, vocês não têm moral pra falar nada. Eu acho que o São Paulino tem que ficar de cabeça baixa mesmo, porque o time de vocês é um lixo, né? Essa é a verdade. Mas esquenta não, a mesma arbitragem que operou, lascou vocês lá atrás e favoreceu o Palmeiras, é a mesma arbitragem que vai lascar vocês de novo lá na frente, e é claro que aí vocês vão se levantar como leões pra defender. Mas agora vocês estão dando risada. Tá tudo certo. Tá aí, quero saber o que vocês acham da opinião do Neto, né? E tem mais gente aqui que a gente quer colocar que eu quero colocar para vocês. Vamos lá, vamos ouvir aí o que o Felipe Melo tem a dizer, ele que faz aí o Seleção Sport TV, voltando para casa, e aí o pessoal cobrou ele pra caramba. Eu sei que os palmeirenses gostam muito de ouvir a opinião do Felipe Melo, e é interessante o que ele fala aqui, vou postar para vocês, olha aí. Fala, rapaziada, saindo do Maracanã aqui agora, indo para casa, descansar. Tô vendo muitas pessoas mandarem mensagem para mim aqui agora sobre... Fala do lance polêmico, fala do pênalti e tal. Vocês não viram o fechamento, rapaziada? Fechamento Sport TV. Eu e você. Propaganda gratuita de vocês aí. Mas, mano, quem não viu, por favor, vocês não podem perder. Mas eu vou falar aqui o que eu falei. Pênalti claro pro Palmeiras. Pênalti claro pro Palmeiras. Mas nada vai mudar o resultado. O Palmeiras depois tomou 3 gols. Eu falei isso Fato. Quando Verdade. O São Paulo... Teve um pênalti a favor de São Paulo. O São Paulo poderia ter feito 3-0. Não deram pênalti. O São Paulo foi lá e tomou a virada. Perdeu de 3-2. Ou seja, o Palmeiras não teve culpa. O Palmeiras foi lá e meteu 3 gols. Parabéns ao Palmeiras. E hoje parabéns ao Flamengo. Então assim, erro grave. Pra mim, erro grave. Foi pênalti. O juiz não chamou e nem tampouco o VAR. Pra mim, erro grave. Não, é só análise que vocês vão ver aí amplamente, aí jogo aberto. Se vocês quiserem ouvir aí programa esportivo, os caras vão colocar análise do VAR. Eu não vou trazer aqui, cara. Os caras literalmente falam, não tem contato, não tem alavanca, não, tá tudo certo. Pode seguir, Wilton, pode seguir. É impressionante, cara. É impressionante como esses caras são, velho. Eles criam critérios a cada jogo.
No próximo jogo que tiver um empurrão desse, você vai ver o VAR falando, olha, isso aí foi pênalti, vem aqui, ó, recomendo a revisão. Não tem, cara, não tem critério nenhum essa arbitragem brasileira, bicho, é impressionante. E o Felipe Melo tá de parabéns aí no que ele fala, parabéns ao Flamengo, sim, de fato, foi cirúrgico na partida, quando teve a oportunidade de fazer gol, fez o gol, cara. A mesma coisa que aconteceu a favor do Palmeiras lá atrás contra o São Paulo, aconteceu aí, o Flamengo se foi beneficiado, né, e aí aproveitou, foi mais efetivo as suas chances de gol do que o Palmeiras. O Felipe Melo tá fazendo a análise que tem que ser feita, e eu concordo com ele aqui. E foi falado isso no fechamento. Agora, o Flamengo depois foi lá e fez 3 gols, sabe? O Palmeiras jogou mal? Não, o Palmeiras jogou muito bem também. Só que o Palmeiras jogou muito bem e o Flamengo foi eficiente. Confesso a vocês que foi assim, uma tarde muito feliz pra mim. Primeira vez que eu venho aqui no Maracanã. Tá, aí o Felipe Melo vai falar dos agradecimentos, tudo o que quiser. Tá lá no Instagram do Felipe Melo, sigam ele lá. Não tenho o que falar pra vocês, quero saber a opinião de vocês, vocês concordam com o Felipe Melo? O Palmeiras não fez um jogo mal, é o que a gente tem que dizer, cara, parabéns ao Flamengo, né? A gente é coerente aqui, a gente não é igual a esses caras, não. A gente não tem que ser igual a esses caras. A gente tem que saber reconhecer o que de fato aconteceu. Tanto quanto o Palmeiras é prejudicado, quanto o Palmeiras é beneficiado, seja com a arbitragem, ou seja no próprio jogo, que o Palmeiras não teve alguns méritos de marcar alguns gols. Cara, a gente tem que falar aqui, o Palmeiras dominou boa parte da partida, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas não foi tão efetivo quanto o Flamengo. Parabéns ao Flamengo. E a gente não tá falando de qualquer time, gente, a gente tá falando de um time que hoje bate de frente com o Palmeiras em questões financeiras, em questões de elenco. É o único time que bate de frente com o Palmeiras. Não tem outro time no futebol brasileiro. Então tá aí a análise do Felipe Melo, quero saber muito a opinião de vocês. E agora, repercutindo mais o que aconteceu nessa partida, eu vou deixar aqui, né, créditos ao Globo Esporte, vou colocar só o áudio, tá? Vai ficar paralisado para vocês, porque eu não sei, a Rede Globo pode encher o saco aqui se a gente colocar imagens que é direito deles. Então a gente vai preservar o nosso canalzinho aqui, né, nossa momento de fala, e vamos colocar o Gustavo Gomes aí falando uma acusação muito grave. Não acredito que ele mentiu, dá margem pra gente pensar o que o Wilton Pereira Sampaio falou pra ele, né? Vamos ouvir o que o Gustavo Gomes tem a dizer, depois vocês vão dizer aqui nos comentários o que vocês acham disso. Vamos lá. Não conseguimos vencer, mas grandes jogos, grandes finais, nós conseguimos vencer. Foi um jogo de 2 times grandes, ainda tem muito pela frente, sabíamos que ia ser difícil, mas pô, eu fico triste porque um espetáculo legal, com o Maracanã lotado e tem a ingerência do árbitro, né? Mas eu fico triste porque acho Sampaio um bom árbitro, mas acho que é um dos mais soberbios do futebol mundial. Uau. Eu não sei, desde que eu estou há quase 8 anos aqui, meu parecer, acho que ele tem alguma coisa com Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras. Fico triste por isso, porque eu acho ele um grande árbitro. Até ele fechou o microfone para falar besteira para mim. Mas eu que tenho código, não vou falar o que ele falou para mim. Ele fechou o microfone, mas eu sempre fui respeitoso com ele. Ele falou muita coisa para mim, mas eu não vou falar porque eu tenho código e isso fica em campo. O que acontece em campo, fica em campo, mas eu fico triste por isso. Você não quer falar o que ele falou? Não vou falar porque eu tenho código. Então, esse fica só para mim e para ele. Tá aí. O Felipe Melo, Felipe Melo não, Gustavo Gomes, ele faz aí uma acusação bem grave ao Wilton Pereira Sampaio, né, a respeito de falas que foram proferidas a ele, respeito à ética do jogador de não falar o que o árbitro disse, mas a partir do momento que ele chega e ele vem a público e fala que o árbitro fechou o microfone para que não seja captado a voz dele, e a partir disso ele profere algumas palavras que a gente não sabe quais foram ao Gustavo Gomes, cara, vou falar para vocês, levanta ainda mais suspeita, né, da torcida do Palmeiras, que já não gosta do Wilton Pereira Sampaio. Ele foi até cordial, né? Falou que é um dos árbitros mais legais aí, bons aí e tal, né? Mas isso que ele fala, Gustavo Gomes, é muito grave, né, cara? É muito grave. O que ele falou pra você? Agora vai ficar pergunta no ar. E muita gente vai se questionar. O flamenguista vai falar que é chororô, né? O palmeirense quer saber o que foi falado pra você. E vai ficar ele jogou essa no ar e vai ficar assim, gente. Eu acredito que não vai vir à tona o que o Wilton Pereira Sampaio falou pra ele, mas eu gostaria de saber.
Eu gostaria de saber. E aí ele fala uma coisa que é muito importante também, um detalhe. Ele fala, parece que ele luta contra o sucesso do Palmeiras. Tem alguma coisa contra o sucesso do Palmeiras, uma coisa assim, né? E, sinceramente, eu não fico surpreso, né, cara? Nas últimas partidas que esse cara apita pelo Palmeiras, o Palmeiras vira e mexe, perde os jogos, né? E quando não é operado, quando não tem falha da arbitragem desse cara. Quando a CBF anunciou esse cara esse medalhão, né? Pra apitar Flamengo e Palmeiras, eu falei, vixe, eu já fiquei com aquele peso, sabe? Eu falei, mano, vai ter polêmica de arbitragem, isso é certeza, tá? E se não prejudicar o Palmeiras, não digo nada. Bom, tá aí, dito e feito pra vocês. Quero saber o que é que vocês acham, né, da opinião aí do Gustavo Gomes. Se vocês quiserem, é só vocês entrarem lá na rede vizinha no Globo Esporte que vocês vão ver essa fala na íntegra, que eu só coloquei o áudio para vocês. E agora, pessoal, a gente sempre procura a análise das mais isentas a respeito dos jogos que a gente vem repercutir no dia seguinte aqui no canal. E parabéns ao André Kfouri, que pro cara falar uma coisa dessa ele tem que ter coragem, mano. Você não vai ver a grande maioria da mídia falando coisas semelhantes ao André Kfouri, tá? E não é um jornalista que eu sigo de perto, hein? Sendo muito sincero. Mas me chamou a atenção a colocação que ele fez lá no Linha de Passe pelo ESPN, que eu vou repercutir com vocês aqui agora. Olha só, hein? A gente viu coisas que não devem acontecer, é que o jogo de hoje teve um dano ao resultado final maior do que o do Clássico São Paulo e Palmeiras. Caramba! Porque o Palmeiras não teve um pênalti apontado a seu favor logo no início do jogo, e é claro, vale a mesma coisa da reclamação de 15 dias atrás. Um pênalti marcado não significa um gol anotado. Mas nós estamos falando de um pênalti que eu acho que é difícil alguém discordar, o pênalti do Jorginho no Gomes. Então, você vê aí que ele não isenta aquilo que se passou no jogo entre São Paulo e Palmeiras, né? Daquele pênalti que o Abate Abel não marcou a favor de São Paulo, ele não isenta. Porque assim como foi pênalti claro lá atrás a favor de São Paulo e o árbitro não deu, teve um pênalti claro a favor do Palmeiras e o árbitro também não deu, né? E de uma figura que a gente já sabe quem é a figura do Wilton Pereira Sampaio apitando jogos do Palmeiras. Amplamente a gente fala aqui no canal, né? E tá aí, cara, um iniciozinho da fala do André Kfouri lá no Linha de Passe. Créditos aí ao ESPN. O flamenguista vai zombar disso daqui, né? Porque a grande maioria da mídia, ela é clubista, né? A grande maioria, principalmente a favor do Flamengo, mas corajoso do André Kfouri falar uma coisa como essa, e eu concordo plenamente com ele. Quero saber muita opinião de vocês, né? E agora, pra gente finalizar o vídeo, eu quero fazer uma pergunta sincera pro São Paulino, pro corintiano, que deve estar zombando da cara do Palmeiras aí, pro flamenguista, não é? Flamenguista não, flamenguista é essa figura aí que a gente sabe, cara. Eu vou falar pra você, viu, mano? Sinceramente, olha, deixa eu ficar aqui, eu vou até me resguardar de falar algumas coisas aqui que eu gostaria de falar. Eu vou falar pras paredes aqui pra não ser prejudicado depois, porque sinceramente tem umas coisas que a gente vê que é nojenta. Mas eu queria saber do São Paulino, que um tempo atrás aí tava levantando a bandeira. Nós queremos a lisura do futebol brasileiro, nós temos que ver o que acontece com a arbitragem. Depois eles eram leões, né? Quando foram prejudicados. Quero saber se eles vão se levantar agora a favor do Palmeiras. Vai nada, né? Não vai, claro que não vai. Vocês estão preocupados com o próprio umbigo, cara. Vocês não querem saber de melhorar a arbitragem, coisíssima nenhuma. E é isso que me deixa revoltado. Quando a arbitragem apita e o erro favorece, aí a gente fica quieto. Mas quando o erro prejudica, aí a gente levanta como hipócritas, que muitos aí são, pra falar que a arbitragem é normal, né, seu José Boto? A arbitragem é normal, né? Segue o jogo, a arbitragem é normal. Se fosse ao contrário, eu duvido que você tava desse jeito, mas enfim. Parecendo. Põe aqui a sua opinião aqui embaixo. Palmeiras continua líder, tá? Isso aí não muda a configuração, ainda tem, eu acho que quase 30 pontos para serem disputados, tá? Não dá para cravar se é Flamengo ou se é Palmeiras que vai ser campeão desse campeonato. Ainda tem pontos a ser conquistados. Só que, ó, Dona Leila Pereira, senhor Anderson Barros, abram o olho, hein? Eu vi que vocês fizeram nota aí e tal, mas eu tô achando que vocês estão sendo muito brando, tá? Tô achando que vocês estão sendo muito brando. Esses caras aí vão operar o Palmeiras nos próximos jogos, hein? Pode anotar o que eu tô falando pra vocês. Esse próximo jogo que vai ter contra o Cruzeiro no próximo final de semana, Palmeiras abre o olho, hein, Palmeiras, com a arbitragem que vai apitar esse jogo aí. Já deixando muito claro pra vocês. Se não for o Wilton Pereira Sampaio de novo, eu não duvido nada que a arbitragem coloca aí pra apitar esse jogo contra o Cruzeiro. Posta aí, Palestino, sua opinião nos comentários. Quero saber muito o que vocês pensam sobre esse jogo. Pô, cara, é revoltante o que fizeram com o Palmeiras, mas
O Palmeiras também, sim, teve os seus erros na partida, o que acabou culminando nos gols do Flamengo, tá? Tem as duas coisas que a gente precisa pontuar, o jogo e os erros de arbitragem, né? E aí quando une as coisas, o Palmeiras acaba sendo muito prejudicado. Dessa forma eu vou terminando por aqui esse desabafo do seu canal Notícias Meu Verdão. Tem muita coisa, cara, que tá repercutindo na mídia sobre isso, e a semana toda, ou talvez não, a semana toda não, hoje e na terça-feira os caras vão falar muito, porque na quarta-feira tem Libertadores, hein? Começou aquela semaninha pesada pro Palmeiras e infelizmente a gente já começou perdendo esse jogo pro Flamengo, né? Infelizmente. Bom, quero saber muito o que vocês pensam de tudo isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, o seu like ele é muito importante, botãozinho do hypar tá aí também, não te custa nada. Eu volto no próximo vídeo quando tiver mais informações sobre o Palmeiras. Avante palestra. Olho aberto, hein, Palmeiras?